Fala pessoal, aqui professor Pedro Gustavo, iremos fazer a correção da prova de CTSP da matéria de Direito Processual Penal. Iniciando então pela questão de número 25, tá? E aí antes de a gente falar, né, dessa questão específica, a gente tem que comentar, né, o que foi reclamação de vários candidatos e também, né, professores da área na prova como um todo, né? A gente tinha no edital então uma previsão de letra fria de lei, com artigos específicos sendo pontuados e nenhum tipo de doutrina ou livro referindo, né, de qualquer matéria de direito, a não ser direito administrativo, que fizesse menção então à doutrina ou jurisprudência, né, como a gente viu e a gente vai comentar diversos pontos aqui, a gente vai ter então, né, um conhecimento que seria necessário o aluno se aprofundar na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas vamos passar a análise então da questão de número 25, ela fala sobre a prisão em flagrante e ela pede então a alternativa correta. E aí, para surpresa, embora eu acredito que seja um conhecimento dos policiais militares, porque nós temos outras fontes de consulta, né? Mas aqui necessitaria de um conhecimento doutrinário a respeito de processo penal, que fala então dos tipos de flagrante e a terminologia utilizada. Lembrando que a letra fria de lei, o artigo 302 e seus incisos, ele não traz para nós ali a nomenclatura das espécies de flagrante. Então isso demandaria que o candidato tivesse esse conhecimento para poder fazer a resolução correta. Mas vamos lá. A letra A fala do flagrante ficto, tá? O flagrante ficto, então, ele diz que, chamado de presumido, o agente é induzido ou instigado a cometer o delito e, neste momento, então, acaba sendo preso em flagrante. Não é o conceito que nós temos ali do artigo 302, inciso 4, né? Ele se refere ao flagrante, então, né, provocado, ou, né, que aí, então, seria uma outra espécie doutrinária, outra classificação doutrinária, ok? Depois, a letra B traz para nós um conhecimento que não está no direito processual penal, ele está na Constituição Federal. Ele fala, então, né, de algumas imunidades parlamentares. E aí, nessas imunidades, ela inclui a questão do deputado federal, do senador, ou seja, os membros do Congresso Nacional, eles serão presos em flagrante por crimes inafiançáveis, assim como os deputados estaduais, mas isso não se aplica aos vereadores, tá? Essa imunidade aí não se aplica aos vereadores, salvo naquela questão que eles, né, eles têm essa imunidade no que diz respeito às suas palavras, opiniões, votos no exercício de sua função, é mais restrito. Tá? Então aqui nós temos na letra B outro conteúdo que ele não é de direito processual penal. Tá? Mas aí o que tornaria essa letra B incorreta? A questão dos vereadores que não se aplica, né, essa imunidade. Tá? Depois o flagrante impróprio, ok? Também chamado de quase flagrante, o agente é perseguido logo após a infração pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer outra pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. O que é o flagrante presumido? É justamente isso, nós temos uma perseguição continuada e ininterrupta logo após a prática da infração penal. Ela pode ser realizada pela própria autoridade policial ou por qualquer policial, pelo ofendido, a vítima, ou por qualquer pessoa do povo. E aí então se localiza esse autor, né, numa situação que faça presumir ser ele, então, né, o autor da prática delituosa. Tá? Então, o nosso gabarito aqui da questão 25, ele é letra C, baseado, tá, no artigo 302, inciso 3 do CPP. Depois, a letra D, só para a gente comentar. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicadas no prazo de 24 horas ao juiz competente, ao Ministério Público, à Defensoria e à família do preso. Vamos lá. Pessoal, nós temos então o artigo 306 do CPP, que ele fala da comunicação imediata. E o artigo 306, ele fala da comunicação imediata ao juiz
e ao Ministério Público. Não é prazo de 24 horas. Tá, mas de onde é que tiraram esse prazo de 24 horas? É caso esse preso em flagrante, ele não indique advogado particular, a autoridade policial tem o prazo de 24 horas para remeter o APF à Defensoria Pública. Este é o prazo de 24 horas. Para o juiz e para o Ministério Público é informação imediata, assim como a família do preso ou pessoa por ele indicada. Tá? Então por isso que essa aqui, a letra D, ela é incorreta. E a letra E, a falta de testemunhas da infração impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante. A maioria desses temas aqui, mesmo que se refira à doutrina, né, pessoal, com exceção ali da letra B, nós falamos nas nossas aulas aí, tanto do curso regular do CTSP quanto na revisão, né? Então, a questão da falta de testemunhas para o flagrante, ela não inviabiliza, né, a lavratura. Nós vamos ter a testemunha presencial do fato criminoso, do fato delituoso. Nós vamos ter as chamadas testemunhas de apresentação, tá? Por isso que também aqui a letra E, ela é incorreta, baseada no artigo 304, parágrafo 2º do CPP. E aí, passando para a próxima, falando a respeito das testemunhas, e até me surpreendeu, esse é um tema que eu julgava que talvez não fosse, né? Então a gente tem uma questão sendo bem explorada sobre esse tema aí, né? Embora estivesse no edital, a gente não vê cair com muita frequência em provas de carreira policial. Mas nada que também fosse, né, um tema assim que fugisse muito do nosso conhecimento, né? Então, a letra A falando, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, tá? Então esta aqui, ela está correta, de acordo com o artigo 213 do CPP, tá? Então, o juiz, ele não permite que a testemunha faça apreciação pessoal, mas se essa apreciação pessoal, ela tiver ligação, conexão com o fato, ele vai então, né, falar estritamente aquilo que tem então ligação com esse fato delituoso, tá? Depois, a letra B, o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-la por escrito ou consultar apontamentos. Olha só, ele tem que trazer por escrito, tá? Mas ele pode consultar de forma breve seus apontamentos, tá? Então, de forma breve, ele não vai ler o seu depoimento, mas de forma breve, isso nós estamos falando para testemunha. Ele pode, então, né, buscar subsídios em apontamentos escritos, tá? Então, aqui nós temos o artigo 205, e a letra C, se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz deverá proceder à verificação pelos meios ao seu alcance antes de tomar-lhe o depoimento. Muita gente ficou com dúvida, a gente conversando com os nossos alunos, muita gente ficou com dúvida nessa letra C. Mas olha só, nós temos então o artigo 205, tá, pessoal? Só para fazer uma correção aqui, essa da letra B não é 205, tá? Ele é o 204, perdão. Aí sim, esse que da letra C, que fala sobre a dúvida da identificação da testemunha, é o 205. E o 205, ele fala então que o juiz, mesmo ele tendo dúvida, tá? Ele vai proceder então pelos meios que ele tem ao seu alcance para tentar identificar, mas ele pode, se ele assim entender, ele tem a discricionariedade, ele pode tomar o depoimento desde logo. Então, ele não está obrigado a ter que identificar a testemunha e suspender aquela oitiva, identificar para depois ouvi-la. E é isso que nos traz, então, o entendimento nessa alternativa C. E ela está oposto do que nós temos no texto legal que está previsto no artigo 205 do CPP. Beleza? Depois, o CPP, letra D, né, veda a oitiva da testemunha referida. Então, nós temos a previsão da testemunha referida no 209,
Então, é possível, né, uma testemunha referir uma outra, e aí, com base nisso, então, o Ministério Público, Defesa solicitam, então, ao juiz a oitiva desta testemunha, a chamada testemunha referida, tá? É possível, então. E aí, a letra E, os menores de 18 anos não prestam compromisso de dizer a verdade. Isto não está correto, tá? O que diz o CPP? São os menores de 14 anos e deficientes mentais, alguém que tenha alguma doença mental, eles não irão prestar, então, compromisso com a verdade. Por isso que também a letra E é incorreto e o gabarito aqui, então, tá, da questão 26 é letra A. Questão 27, também pedindo alternativa correta acerca da ação penal, um tema bastante debatido, aí, bastante explorado nas nossas aulas e também muitos pontos que a gente indicou na nossa revisão, né, na nossa revisão e no nosso aulão. Né, eu tenho certeza que muitos alunos que fizeram a prova estavam no aulão, assistiram online, se lembraram de várias dicas aqui de processo penal que nós falamos e tivemos a felicidade aí de muitos pontos caírem na prova, né, os assuntos caírem em questões de prova. Aí a letra A, ela fala do termo inicial da ação penal e diz que é o oferecimento da denúncia ou da queixa. Pessoal, muitos vão dizer para mim, professor, isso não está no CPP. E quem falar isso está coberto de razão. Não está no CPP. O CPP, a letra fria, não diz para mim quando inicia a ação penal. Isso aqui é uma construção doutrinária jurisprudencial. Tribunais superiores se manifestaram já a respeito desse tema. A gente vê então, né, doutrinadores célebres como Mirabete, Tourinho Filho, dentre outros, que entendem que o termo inicial da ação penal é o oferecimento da denúncia. Uma segunda corrente diz que é o recebimento da denúncia que é o termo inicial da ação penal. E uma terceira corrente diz que ela vai se perfectilizar a partir do momento que há a citação válida do réu, quando ele toma conhecimento da acusação do crime, do fato delituoso a qual está sendo imputada a ele. Então, vê que nós temos 3 correntes falando sobre esse assunto, vários doutrinadores defendendo posições diferentes e o STF também com uma outra visão, né? Então, eu não posso dizer que a letra A está incorreta, por mais que o gabarito não tenha sido letra A, tá? Então, ao meu ver, nós temos mais de uma alternativa possível aqui. Por quê? Eles cobraram doutrina, a banca legal cobrou doutrina e jurisprudência na prova. Então, no momento que eles cobram doutrina e jurisprudência, eles deveriam ter colocado na questão A, de acordo com a doutrina minoritária, majoritária, de acordo com jurisprudência recente do STF, o termo inicial é o oferecimento da denúncia. Se eles falassem isso, estaria incorreto. Se eles falassem a doutrina majoritária, aí nós teríamos para onde ter um direcionamento. Mas temos que lembrar também que não existia previsão no edital apontando qualquer indício de que doutrina e jurisprudência do STJ e STF seriam objeto de questões de prova, tá? Então, essa aqui, pessoal, ela é confusa porque ela deixa para nós um ponto de interrogação, porque nós temos uma divergência doutrinária. Eu não posso dizer que é incorreta porque tem uma divergência doutrinária. Se eu me filio à corrente A do Tourinho Filho e do Júlio Fabrini Mirabete, eu vou dizer que a letra A está correta. Então a banca ela tem que apontar para algum lado para a gente poder se direcionar melhor, tá? Mas vamos lá. Aí depois, a letra B, ela fala então sobre a questão da morte do ofendido e que haveria extinção da punibilidade, então, em relação ao investigado, caso o crime seja de ação penal pública condicionada à representação e a denúncia ainda não tenha sido oferecida. Pessoal, por que não está correta a letra B? A gente tem lá o artigo 31, tá, do CPP, que ele fala do CAD. Quem é que se lembra disso nas nossas aulas? A gente falou cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. O direito de representação, ele passa então para esses entes próximos, para esses familiares, que a gente tem a sigla CAD,
Tá? Então, por isso que a letra B é incorreta. Não vai ser extinta a punibilidade, a não ser que não seja exercido o direito de representação e haja o prazo decadencial. Aí sim, extingue a punibilidade. Tá? E a letra C, também falamos isso na nosso aulão de revisão, da questão da representação ser irretratável. E eu pontuei bastante, eu fui bem incisivo sobre essa questão no nosso aulão. Né? Então, o que diz aqui? A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Regra geral do CPP está errado, porque a gente tem o oferecimento da denúncia e o recebimento, né, é um outro momento. O recebimento da denúncia vai tornar irretratável a representação nos crimes de ação pública condicionada à representação, de acordo daqueles crimes que se enquadrem na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, né, crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí a regra de ser irretratável, né, a representação, ela seria de acordo com o que está aqui na letra C. Na regra geral do CPP, é o oferecimento da denúncia que vai tornar irretratável a representação, beleza? Então aqui a gente também tem uma alternativa incorreta. A letra D diz que o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração e escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do MP ou autoridade policial. Pessoal, esta aqui então, a letra D, ela é correta, ela está exatamente de acordo com o artigo 39 do CPP. E a letra E, ela fala sobre a questão do Ministério Público, né? E diz assim: o Ministério Público cabe intervir em todos os termos da ação penal privada. Até aqui, tudo certinho. E aí segue, sendo-lhe, no entanto, vedado o aditamento da queixa. E é aqui que torna, então, né, a alternativa incorreta, porque o MP, ele pode, né, intervir, aditar e participar de todos os atos subsequentes do processo, inclusive na ação penal privada. Então ele pode aditar a queixa. Isso nós temos a previsão no artigo 45 do CPP. Então por isso que aqui então a letra E é falsa. O gabarito então preliminar aí é letra D, tá? Eu concordo aqui que essa alternativa D está correta, só que nós temos também uma alternativa que poderia estar correta dependendo da corrente doutrinária que eu me afilie. Tá? Então, por isso que nós temos uma questão possivelmente que ela seja, seja deferida aí, né, pedidos de anulação que os alunos tenham ofertado. Depois, questão de número 28, ela fala sobre inquérito policial. E nós não tínhamos dúvida que inquérito policial seria objeto de questões, né, pessoal? Isso aqui era líquido e certo. Letra A. E aí, então, pedindo alternativa incorreta. Letra A. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova, já documentados em processo investigatório, por órgão com competência de polícia judiciária e que digam respeito ao exercício da ampla defesa. Sem sombra de dúvidas, né, pessoal? Isso aqui sabemos que está correto. Depois, de acordo com o CPP, quando o fato for de difícil elucidação, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, caso o indiciado estiver solto, ou no prazo improrrogável de 30 dias, caso ele estiver preso. Mais uma que a gente falou no aulão. É o artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Fomos bastante incisivos. Dei exemplo também falando, o inquérito, na prática, geralmente não acontece isso. Mas o inquérito, réu solto, 30 dias, né? E aí, em caso de haver diligências que sejam urgentes, o que o delegado faz? Ele encaminha os autos para o juiz, solicita diligências e o juiz é que vai determinar o prazo dessas diligências. E no caso de réu preso,
nós temos aqueles 10 dias, que eles não são mais improrrogáveis. Artigo 3º-D, né, foi introduzido pelo pacote anticrime, que ele dá a possibilidade da prorrogação, também que ela vai ser definida, né, pelo juiz, avaliada pelo juiz no prazo único de 15 dias. Mas esse artigo 3º-D não tinha possibilidade de cair na nossa prova, não estava previsto. Tá? Então, essa aqui, acredito aí que os nossos alunos tenham ficado atentos aí, não teriam errado, né? Pelo menos essa letra B já enxergariam de cara que ela era falsa. Então, como pedimos, né, na verdade, a questão incorreta, né, a gente já identifica aqui como letra B. Analisando as demais, pessoal, por mais que a gente sempre analisa, né, todas as alternativas, né? Então, aqui, o nosso embasamento para identificar que ela é incorreta é o artigo 10, inciso 3º do CPP. Depois a letra C. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Bom, a gente identificou já a incorreta, que é a letra B, mas eu tenho uma consideração a fazer dessa letra C. Ela também exige conhecimento extra-edital, porque eu posso apenas ter estudado pelo CPP e eu não vou identificar essa resposta aqui como certo, como correta ou incorreta, essa letra C. Porque nós temos isso sendo esse tema, né, ele foi disciplinado pela súmula 524 do STF. Ela diz o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, exatamente o que está na letra C. Tu identifica isso aqui no CPP? Não. Tu precisa ter conhecimento da súmula 524 do STF, senão tu não vai saber a resposta correta. Então, mais uma questão que trouxe conhecimentos além do edital. Depois, a letra D, de acordo com o CPP, se o delegado de polícia estiver investigando um sequestro, ele poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais de vítima e suspeito. Tá? Então, aqui é o artigo 13A, tá, pessoal, do CPP, foi introduzido também de acordo com o pacote anticrime. E a letra E, para se verificar a possibilidade de ter sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade ou ordem pública, artigo 7º do CPP, reprodução simulada dos fatos, também, né, um assunto aí que a gente explorou bastante nas nossas aulas. Tá? Então, gabarito da questão 28, a incorreta, letra B, mas é uma questão também passível de recurso, passível de anulação, porque traz conhecimentos além do edital. Questão 29. De acordo com o previsto no CPP, assinale a alternativa correta a respeito da prova. Também, prova foi algo que a gente frisou bastante nas aulas, frisou bastante na nossa revisão e aulão. Então, a letra A fala sobre ser inadmissível as provas, serem inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, ainda que puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Sabemos que é incorreta com base aí no parágrafo 1º do artigo 157, que ele fala que iniciando que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, mas ele faz uma ressalva. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Ou seja, a letra A, ela vai contra o que está, ao contrário do que está escrito aí no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. E a letra B, falando sobre vestígio. Vestígio
é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Onde é que eu acho esse conceito? Artigo 158-A, parágrafo 1º. Tá? Então a nossa resposta correta é letra B. Analisamos as demais. Letra C. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência. Só que aí ele segue, né? Só vou fazer um parênteses aqui. Também, né, falamos sobre esse ponto, tá? Então a prioridade para a realização de exame de corpo de delito são naqueles crimes que envolvam violência doméstica e contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá? Violência doméstica e familiar contra a mulher e violência, então, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá? Então, nós temos aqui, ela é incorreta porque ela fala de violência contra, né, policiais, agentes das Forças Armadas, né? Então, por isso que ela está incorreta. Não é essa a prioridade do exame de corpo de delito. E a letra D fala do início da cadeia de custódia como o ato de recolhimento. O início da cadeia de custódia, tá, ele se dá com a preservação do local de crime, tá, previsto então também no 158-A, parágrafo 1º. Depois a letra E fala que o exame de corpo de delito e outras perícias são realizadas por 2 peritos oficiais portadores de diploma de curso superior. Outro ponto que a gente vê cair com frequência em questões de concurso e mais uma vez foi explorado aí, né, numa questão de concurso aqui de carreira policial. Sempre as bancas jogam para esse lado. Necessita de 2 peritos oficiais. Não, 2 peritos é quando é um perito ad hoc, não oficial. Então, a perícia, via de regra, é por um perito oficial e ele é portador de diploma de curso superior, conforme aí o artigo 159 aí do CPP. Pessoal, e aí a gente então tem mais 3 questões, tá? Vamos finalizar essas 3 questões aqui, antes de encerrar esse bloco. Então, questão de número 30, tá? Falando sobre o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal era um tema que eu não tinha dúvida que ele seria cobrado na prova. Aí você vai dizer, claro, ele estava previsto no edital, mas é que era uma porrada de assuntos. Era uma porrada de assuntos, então a gente acreditava, ó, esse aqui tem mais probabilidade, esse aqui tem menos, e esse aqui a gente tinha uma quase certeza, porque ele é bastante explorado em concurso público. Então, a letra A, pedindo a alternativa correta sobre o ANPP. O acordo de não persecução será formalizado por escrito e será firmado pelo MP e pelo investigado, não necessita de defensor. Totalmente contrário do que está na lei, né, de acordo, então, com o artigo 28A, parágrafo 11º, tá? Letra B. Cumprido integralmente o acordo de não persecução, o juízo competente decretará a absolvição do acusado. Não, vai ser decretada a extinção da punibilidade, tá? Por isso que a letra B ela é incorreta. A letra C diz que ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, com benefício da transação penal, não impede, e aqui o pessoal, né, tinha que estar esperto, não impede o oferecimento do acordo de não persecução penal. E, na verdade, ele impede, né, assim como o benefício lá da suspensão condicional do processo ou um benefício anterior de ANPP, todos eles, então, no período de 5 anos, inviabilizam o oferecimento desse novo acordo, tá? Depois, a letra D, é possível o acordo de não persecução para as infrações penais cuja pena mínima seja igual ou inferior a 4 anos. E aí a gente tem, então, né, o artigo 300, o artigo 28
trazendo ali, né, o 28A falando, né, que a pena ela tem que ser a mínima, né, superior, pena máxima, na verdade, superior a 4 anos, então por isso que está incorreto, tá? Então ele fala em pena mínima e a gente tem então, né, a pena máxima superior a 4 anos, por isso que, né, ela está incorreta. E depois a letra E, por eliminação, então a gente, né, identifica a letra E, mas mesmo assim, às vezes você tem, eu tenho muita certeza, eu não deixo de analisar as outras alternativas, né? Acredito que vocês fizeram isso. O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo, e aí está exatamente aí, de acordo com o artigo 28A, parágrafo 11º do CPP. Tá? Então, a correta aí é a letra E. Depois a questão 31, falando sobre prisão preventiva, que nós não tínhamos dúvida também que seria objeto aí de questão. Letra A, pedindo a alternativa correta mais uma vez. De acordo com o CPP, o assistente de acusação não possui legitimidade para requerer decretação da prisão preventiva do réu. Pessoal, o artigo 311 fala do MP, ele fala, né, do querelante, ele fala do assistente, né, de acusação. Então todos esses podem solicitar a prisão preventiva do réu, tá? Então, letra A incorreta. Letra B, caso o réu ameace testemunhas e destrua provas, sua prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Isso também a gente tem uma construção aí de acordo com a jurisprudência e a doutrina, tá? Eu entendo que aqui necessitaria de um aprofundamento maior do candidato sobre esses temas. Algo que não ficou claro, não foi nenhuma vez mencionado no edital. Mas nós sabemos que, tá, o caso de o réu ameaçar testemunhas ou destruir provas, geralmente o juiz ele fundamenta, tá, a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Assegurar a aplicação da lei penal é quando o réu está tentando se evadir do processo, ele está tentando fugir, que não é o caso aqui, tá? E a letra C, será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que não seja cabível a suspensão condicional do processo. Tá? Então aí a gente tem o artigo 313 dizendo que são crimes dolosos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Tá? Por isso que então está incorreta. E a letra D fala sobre a ausência da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica a revogação automática da custódia. O que diz para nós o CPP? Ele diz que a ausência de reavaliação no prazo de 90 dias é a chamada cláusula de imprevisão, tá? Que ela foi trazida pelo pacote anticrime. Ela diz que o juiz a cada 90 dias ele tem que, né, renovar lá a motivação da prisão preventiva, sob pena dela ser considerada ilegal. Então ali não está dizendo que automaticamente vai ser revogada caso ele não faça essa reavaliação. Contudo, pessoal, nós temos aqui esse texto e esse entendimento mais claro na ADI 6581, também do STF, né, que foi muito utilizado aí como conhecimento, né, para fazer questões dessa prova aqui, de várias matérias inclusive. Pessoal, então, aqui mais uma vez aí, né, a banca trazendo conhecimentos extra-edital, tá? Então, a letra D, ela está correta, mas ela demandava ao candidato conhecer aí, né, minimamente o que está disposto nessa ação direta de inconstitucionalidade 6581 do STF. E aí, por fim, tá,
a letra E diz que, de acordo com o CPP, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando houver prova plena da existência do crime ou de autoria. Pessoal, o que diz o 312? Tá? O 312 ele fala em prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Indício e prova são coisas distintas. Então eu tenho que ter uma prova, não precisa ser uma prova plena da existência do crime, mas eu tenho que ter algo, uma prova mínima de que o crime ocorreu. E eu tenho que ter um indício, que não é prova ainda, mas um indício de autoria. Tá? Então por isso que a letra E está incorreta aí, de acordo com o artigo 312 do CPP. E para finalizar essa nossa correção de direito processual penal, a gente tem a questão 32 que fala sobre a busca e apreensão. E aí também pede a alternativa correta. Letra A, de acordo com o CPP veda então em qualquer hipótese a apreensão de documento em poder do defensor do acusado. Isso aqui foi algo que também eu frisei bastante no aulão. Não pode, então, apreender documento em poder do defensor? Essa é a regra. Mas existe exceção? Existe. Aqui está dizendo que não existe. A exceção, então, é o que prevê o artigo 243, parágrafo 1º do CPP, que ele diz assim, ó, a apreensão de documento, né, é vedada a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento de corpo de delito. Essa é a exceção, e aqui está dizendo que não existe exceção, tá? Por isso que então ela é incorreta. E a letra B diz que apenas a autoridade judiciária e as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, podem autorizar a realização de busca e apreensão domiciliar. Pessoal, é óbvio, né? Nós temos a questão, né, de qualquer exceção, né, daquilo que não for exceção do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ele vai determinar o quê? A solicitação de um mandado de busca e apreensão para fazer uma busca domiciliar. Esse mandado de busca e apreensão ele vai ser emanado por uma autoridade judiciária competente. É o que prevê, então, lá a Constituição Federal no inciso 11 do artigo 5º. Então, a CPI ela não tem esse poder, né, de órgão judicial que tenha, né, essa atribuição aí, né, essa jurisdição, tá? Então, por isso também a letra B é incorreta. A letra C fala que a defesa do acusado possui legitimidade para requerer a expedição de mandado de busca e apreensão. Nós temos então essa previsão no artigo 240, parágrafo 1º, a linha E do CPP, que também nós falamos no nosso aulão de revisão, né, sobre essa possibilidade. Tá? Então, a correta aqui é a letra C. Muita gente aqui, né, não se atentou a esse detalhe. Defesa do réu pode solicitar mandado de busca e apreensão ao juiz para reunir elementos para a defesa do réu. Então é possível, sim. Muita gente achou que estava incorreta essa letra C. E ela está exatamente conforme o texto legal. A letra D fala que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, afastando-se apenas no caso de consentimento do morador ou determinação judicial. Aqui, mais uma vez, né, fazendo referência ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Então, por ordem judicial, durante o dia, teria que estar escrito aqui, consentimento do morador para prestar socorro, né, ou em caso de flagrante delito. Então, nós temos muito mais exceções aí ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Tá? Ele não é absoluto, mas ele tem mais exceções que não foram mencionadas aqui, por isso, então, que a letra D é incorreta também. E aí, por fim, a letra E, mencionando que a busca pessoal realizada com base isoladamente em denúncia anônima, ela não é ilegal se a prova colhida a partir dela demonstrar a prática do crime. Professor, isso não está escrito em lugar nenhum no CPP, e você está correto. Tá?
nós temos a jurisprudência do STJ e STF falando então que não basta a denúncia anônima. Para haver, né, essa busca pessoal, eu tenho que ter uma fundada suspeita. Então, tanto o STJ e STF, eles têm, né, esta posição da fundada suspeita. E, recentemente, o ministro Gilmar Mendes, ele, então, né, proferiu uma decisão falando que, com base na fundada suspeita, é lícita a busca pessoal, se a prova também for colhida demonstrar a prática de crime permanente. Então, mas tem que haver uma fundada suspeita. Tá, pessoal? Então, gabarito da questão 32, letra C, conforme a base legal que nós indicamos. Por mais que a prova ela tenha tido seus problemas no que envolve ao Código de Processo Penal, né, e o que o edital nos trazia de informação, né, entendemos que a gente deu um bom direcionamento para os alunos, só não ficamos satisfeitos aí com conhecimentos aí que, ao nosso ver, e tenho certeza que vocês concordam, eles extrapolam, né, aquilo que estava previsto no edital. Bom, e aí nós temos então esse prazo que ele foi aberto do dia 4 de fevereiro até o dia 8, tá? Com análise então, né, a ser dado então, né, análise desses recursos no dia 22 de fevereiro. Vamos aguardar então para ver, né, o gabarito então, né, após anulações ou se eles vão confirmar os gabaritos, tá, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima.